As luzes fluorescentes zumbiam no alto, espalhando seu brilho forte pela lanchonete da universidade, onde as conversas se misturavam em um murmúrio constante da vida universitária. Vapor subia de inúmeras xícaras de café, enquanto o aroma de pizza requentada e miojo preenchia o ar. Estudantes se aglomeravam em torno de mesas redondas, suas mochilas criando pequenas fortalezas ao redor de seus territórios escolhidos. Mas no canto mais distante, onde as sombras pareciam se juntar, apesar da iluminação agressiva, sentava-se alguém que não se encaixava muito bem no ritmo usual da dinâmica social do campus. O nome dela era Ana, e ela se movia por este mundo como um fantasma com substância. Presente, mas intocável, visível, mas de alguma forma separada de tudo ao seu redor. 3 dias. Era quanto tempo ela estava caminhando por esses corredores, assistindo a palestras onde os professores tropeçavam em seu sobrenome desconhecido, sentada em bibliotecas onde outros estudantes sussurravam atrás de livros didáticos sobre a recém-chegada que nunca parecia sorrir. A lanchonete fervilhava com sua energia habitual, uma sinfonia de talheres tilintando, sacos de papel farfalhando e o bate-papo constante de vozes jovens discutindo de tudo, desde planos para o fim de semana até os próximos exames. Ana navegava nesse caos com precisão praticada, seus movimentos econômicos e propositais. Ela selecionou uma refeição simples, um sanduíche de peru, uma maçã e café preto, pagando com o troco exato antes de encontrar uma mesa vazia perto da janela. Ela preferia cantos, lugares onde pudesse observar sem ser observada, embora estivesse começando a perceber que o anonimato não era tão simples quanto esperava. Os campi universitários, ela descobriu, eram ecossistemas com seus próprios predadores e presas, suas próprias hierarquias não ditas e disputas territoriais. E os recém-chegados, especialmente aqueles que se comportavam de maneira diferente, inevitavelmente chamavam a atenção. O sanduíche era comum, o café amargo, mas Ana comeu com o mesmo foco metódico que aplicava a tudo o mais. Sua jaqueta, uma peça de couro desgastada que já tinha visto dias melhores, pendia solta ao redor de seus ombros, suas mangas compridas o suficiente para cobrir o que estava por baixo. Ela aprendeu cedo que algumas histórias eram melhores deixadas por ler, pelo menos até que o leitor provasse que poderia lidar com a verdade. Foi então que a atmosfera mudou. A mudança foi sutil a princípio. Uma diminuição das conversas, um virar de cabeças, o tipo de consciência coletiva que se espalha por uma multidão quando algo significativo está prestes a acontecer. Ana não olhou para cima imediatamente. Ela já havia sentido essa sensação antes, em outros lugares, outras vezes. Era a carga elétrica que precedia o confronto, a maneira como o ar parecia engrossar quando os predadores sentiam um cheiro. 3 figuras se moviam pela lanchonete com a arrogância de jovens que nunca tinham ouvido um não, sua presença exigindo atenção, quer as pessoas quisessem dar ou não. Eles usavam sua titularidade como perfume caro, invisível, mas impossível de ignorar. O líder era alto e magro, com cabelo perfeitamente penteado, e um sorriso que nunca chegava aos olhos. Seu nome era Ricardo, e ele se movia pela universidade como se fosse dono dela, o que, dadas as doações substanciais de sua família para a escola, não era totalmente impreciso. Flanqueando-o estavam seus companheiros constantes. Diogo, cuja voz alta e humor grosseiro serviam de entretenimento para aqueles que confundiam crueldade com comédia, e Tiago, cuja presença física imponente havia resolvido mais discussões do que qualquer palavra jamais poderia. Juntos, eles formavam um triunvirato de malícia casual, o tipo de garoto que atingiu o auge no ensino médio, mas se recusava a reconhecer que seu reinado deveria terminar. Eles examinaram a lanchonete como generais, planejando uma campanha.
seus olhos procurando por oportunidades, por fraqueza, por esporte novo. E quando o olhar de Ricardo pousou em Ana, sentada sozinha em seu canto, aquele sorriso predatório se alargou. "Cavalheiros", disse ele, sua voz carregando alto o suficiente para que as mesas próximas ouvissem. "Parece que temos uma situação que requer nossa atenção imediata." Diogo riu, já antecipando o show. "Sangue novo?" "De fato", confirmou Ricardo, endireitando sua camisa polo cara. E aparentemente ninguém explicou a ela como as coisas funcionam por aqui. Tiago estalou os nós dos dedos, o som agudo no silêncio repentino que havia caído sobre sua seção da lanchonete. Outros estudantes fingiram se concentrar em suas refeições, mas Ana podia sentir sua atenção como o calor de um fogo. Eles sabiam o que estava por vir. Eles já tinham visto essa apresentação antes. Os três rapazes se aproximaram com a confiança de predadores alfa, seus passos sincronizados de uma forma que sugeria muita prática. As conversas nas mesas próximas diminuíram para sussurros, depois pararam completamente. O telefone de alguém tocou. Outro estudante puxou silenciosamente seu dispositivo, sentindo que algo notável estava prestes a acontecer. Ana continuou comendo seu sanduíche, embora todos os seus sentidos estivessem agora hiperconscientes. Ela catalogou sua aproximação. Ricardo no centro, estabelecendo domínio através do posicionamento. Diogo à esquerda, mais perto da parede para cortar possíveis rotas de fuga. Tiago à direita, usando seu volume para intimidar. Era comportamento de matilha de livro, projetado para sobrecarregar e encurralar seu alvo. "Bem, bem", anunciou Ricardo quando eles chegaram à mesa dela, sua voz gotejando com falsa simpatia. "O que temos aqui?" Um rosto novo em nossa pequena comunidade. Ele deslizou para a cabine do outro lado dela sem convite, seu movimento suave e praticado. Diogo permaneceu de pé, encostado na parede com casualidade calculada. Tiago se posicionou no final da mesa, seu volume bloqueando o corredor. Ana olhou para cima lentamente, seus olhos escuros encontrando o olhar de Ricardo com uma firmeza que o fez pausar por apenas um momento. Havia algo em sua expressão, não medo, não nervosismo, mas uma espécie de avaliação paciente que parecia estranhamente perturbadora. "É aqui que você geralmente se apresenta", comentou Diogo, sua voz carregando aquele tom particular de alguém que gostava de deixar os outros desconfortáveis. "Chama-se ser social. Talvez eles não tenham te ensinado isso de onde você saiu." Alguns estudantes nas mesas próximas se mexeram em seus assentos. Alguém sussurrou: "Devíamos chamar a segurança." Mas ninguém se moveu. Ninguém nunca se moveu. Essa era a regra não dita. Você assistia, você sussurrava, você fofocava sobre isso mais tarde, mas você nunca interferia. Ana colocou seu sanduíche com cuidado deliberado, seus movimentos controlados e propositais. "Ana", disse ela simplesmente, sua voz baixa, mas clara. "Ana", repetiu Ricardo, testando o nome como se estivesse provando vinho. "Isso é exótico, estrangeiro talvez. Você não é daqui, é? Eu posso dizer. Há algo diferente em você." Ele se inclinou para frente, invadindo seu espaço pessoal com a confiança de alguém que nunca havia enfrentado consequências reais. "Veja, Ana, este campus tem uma certa ordem social, uma hierarquia, você pode dizer, e pessoas novas, especialmente pessoas novas e misteriosas, que pensam que podem simplesmente sentar onde quiserem, bem, elas precisam entender como as coisas funcionam." Tiago riu, um estrondo baixo que parecia vibrar através da mesa. "Sim, existem regras, regras não escritas, mas importantes." O olhar de Ana se moveu entre eles, catalogando, avaliando. Ela pegou sua xícara de café, sua manga deslizando ligeiramente para trás. O movimento era inocente o suficiente, mas os olhos de Ricardo capturaram o vislumbre de algo escuro sob o tecido. Uma sombra que poderia ter sido tinta, poderia ter sido mais.
O que é isso? Perguntou ele, sua curiosidade substituindo sua arrogância por um momento. Você tem algum tipo de arte aí? A pergunta pairou no ar como fumaça. A mão de Ana parou no meio do caminho para o seu café e, pela primeira vez desde que eles se aproximaram, ela sorriu. Não era uma expressão agradável. Você poderia chamar assim, disse ela. Diogo se afastou da parede, seu interesse despertado. Vamos, não seja tímida. Mostre-nos o que você está escondendo. Aposto que é alguma borboleta genérica ou citação inspiradora, certo? É o que as garotas geralmente fazem. O tom desdenhoso em sua voz se espalhou pela lanchonete e mais cabeças se viraram em sua direção. Alguém definitivamente começou a gravar agora. Ana podia ver o brilho revelador das telas de telefones apontadas em sua direção. Isso estava se tornando um show, o que significava que recuar não era realmente uma opção para nenhum deles. Ricardo estendeu a mão por cima da mesa, seus dedos se movendo em direção ao pulso dela. Vamos, Ana, estamos apenas sendo amigáveis, não precisa ser antissocial. Foi então que ela pegou sua mão. O movimento foi tão rápido, tão preciso, que por um momento ninguém processou muito bem o que havia acontecido. Um segundo, Ricardo estava estendendo a mão por cima da mesa com arrogância casual. No segundo seguinte, seu pulso estava preso no aperto de Ana, segurado com pressão suficiente para fazer seus olhos se arregalarem, mas não o suficiente para causar dor real. Ainda não. Eu não faria isso, disse ela baixinho. A temperatura na lanchonete pareceu cair 10 graus. Estudantes nas mesas próximas se inclinaram para a frente, sentindo que a dinâmica havia mudado repentinamente. Diogo e Tiago se tensionaram, suas posturas casuais se endireitando em algo mais alerta, mais perigoso. Ricardo tentou puxar para trás, mas o aperto de Ana não cedeu. Seus dedos estavam posicionados com precisão cirúrgica, encontrando pontos de pressão que a maioria das pessoas nem sabia que existiam. Solte, disse ele, sua voz tensa. Quando você pedir com educação, respondeu Ana. O impasse se estendeu por vários segundos que pareceram horas. O rosto de Ricardo passou por emoções, surpresa, raiva, constrangimento e algo que poderia ter sido o primeiro despertar do medo genuíno. Ao redor deles, a lanchonete ficou completamente silenciosa, exceto pelo zumbido das luzes fluorescentes e o som distante da equipe da cozinha, que ainda não havia notado o drama se desenrolando em sua sala de jantar. Finalmente, Ricardo forçou uma risada. "Por favor", disse ele, a palavra gotejando sarcasmo. Ana o soltou imediatamente, sua mão retornando à sua xícara de café como se nada tivesse acontecido. Ricardo puxou para trás, esfregando o pulso e tentando reafirmar seu domínio através da pura força da personalidade. "Temperamental", disse ele, mas sua voz carregava uma nova ponta. "Eu gosto disso. Mas você deve saber que agarrar as pessoas não é um comportamento muito amigável, Ana, especialmente quando elas estão apenas tentando ser amigáveis." "É assim que você chama isso?" perguntou ela, tomando um gole de seu café. Diogo se aproximou, sua diversão anterior substituída por algo mais duro. "Quer saber? Acho que nossa nova amiga aqui precisa de uma lição de respeito. Talvez ela não entenda como as coisas funcionam nesta escola." Tiago se moveu para bloquear o corredor mais completamente, sua mensagem clara. A armadilha estava se fechando e Ana deveria estar com medo. Qualquer pessoa razoável estaria com medo. 3 jovens atléticos, claramente confortáveis com intimidação, superando-a em número em um espaço público onde ninguém havia mostrado qualquer inclinação para intervir. Mas Ana não estava agindo como uma presa. Ela colocou sua xícara de café e se recostou na cabine, sua postura relaxada, mas de alguma forma mais perigosa. "E como exatamente as coisas funcionam aqui?" perguntou ela. A confiança de Ricardo estava retornando, agora que seu choque inicial havia passado. "Hierarquia simples, pessoas como nós,
pessoas cujas famílias construíram este lugar, cujos nomes estão em edifícios que importam, nós recebemos respeito. Pessoas como você aprendem a mostrar isso. Pessoas como eu, repetiu Ana como se estivesse testando a frase. Alunos bolsistas, esclareceu Diogo com um sorriso sarcástico. Casos de caridade. Pessoas que deveriam ser gratas por terem permissão para respirar o mesmo ar que seus superiores. Era para ser esmagador, o tipo de classismo casual que provavelmente havia funcionado em inúmeros outros estudantes. O lembrete de que eles não pertenciam, que eles estavam aqui apenas por tolerância, que seu lugar neste mundo era precário e dependente da boa vontade de pessoas como Ricardo e seus amigos. Ana assentiu pensativamente. Entendo. E o que acontece com as pessoas que não mostram o devido respeito? A pergunta pareceu energizar todos os três rapazes. Este era um território familiar. A parte da conversa onde seu alvo geralmente desmoronava, onde o medo tomava conta e eles podiam desfrutar da doce satisfação do domínio absoluto. Bem, disse Ricardo, inclinando-se para a frente novamente. Isso depende de quão teimosos eles são. Algumas pessoas aprendem rapidamente. Outras... Ele encolheu os ombros. Outras acham que a faculdade se torna um lugar muito desconfortável. Os professores ouvem coisas sobre desonestidade acadêmica. Os administradores recebem dicas sobre violações do código de honra. A mídia social se torna muito hostil. Você ficaria surpreso com a rapidez com que alguém pode se tornar um pária quando as pessoas certas decidem que não pertencem. Tiago estalou os nós dos dedos novamente. E às vezes as pessoas precisam de lições mais imediatas. Às vezes elas têm acidentes, tropeçam em escadas, entram em portas, coisas assim. A ameaça era clara, entregue com a confiança casual de jovens que nunca haviam enfrentado consequências reais por suas ações. Ao redor deles, os estudantes se mexeram desconfortavelmente, mas ainda ninguém se moveu para intervir. Era assim que as coisas funcionavam. Os fortes predavam os fracos e todos os outros desviavam o olhar. Ana considerou esta informação com a mesma calma atenção que havia dado a tudo o mais. Então ela fez algo que ninguém esperava. Ela riu. Não era risada histérica ou risadinhas nervosas. Era diversão genuína, o tipo de resposta que alguém poderia ter a uma piada particularmente absurda. O som cortou a tensão como uma lâmina, deixando todos ligeiramente desequilibrados. Me desculpe, disse ela, limpando os olhos. É que vocês realmente não têm ideia, têm? O rosto de Ricardo escureceu. Não tem ideia sobre o quê? Ana empurrou para cima sua manga esquerda. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Não apenas quieto. O tipo de ausência total de som que acontece quando uma sala inteira prende a respiração coletivamente. Porque o que eles viram não era apenas uma tatuagem. Era uma história escrita em tinta e tecido cicatricial. Uma narrativa que falava em uma linguagem que a maioria das pessoas nunca aprendeu a ler. O desenho começava em seu pulso e espiralava para cima em seu antebraço em detalhes intrincados. À primeira vista, poderia ter parecido um trabalho tribal decorativo ou uma peça artística elaborada, mas os estudantes mais próximos de sua mesa sabiam melhor. Alguns deles tinham irmãos mais velhos nas Forças Armadas. Alguns tinham tios que serviram no exterior. E alguns tinham experiência suficiente com o mundo para reconhecer tinta de combate quando a viam. Isto não era arte pela arte. Cada linha, cada símbolo, cada elemento cuidadosamente colocado tinha um propósito. Marcadores de unidade, designações de teatro, indicadores de realização. O tipo de tatuagem que não foi escolhida de um livro ou decidida durante um fim de semana bêbado. O tipo que foi ganho através de sangue, suor e o tipo de experiências que a maioria das pessoas só viu em filmes. Diogo foi o primeiro a recuperar a voz. Isso é tinta militar. Operações especiais,
sussurrou alguém de uma mesa próxima. Ana arregaçou sua manga direita, revelando um padrão correspondente que contava uma história ainda mais complexa. 2 missões, disse ela casualmente, como se estivesse discutindo o clima. Iraque primeiro, depois Afeganistão. Especialista em desativação de explosivos, se você estiver curioso sobre os detalhes técnicos. A lanchonete explodiu em sussurros. Telefones apareceram de todas as direções agora, todos querendo capturar este momento, esta reversão completa de tudo o que eles pensavam que entendiam sobre a situação. Ricardo olhou para as tatuagens, sua mente lutando para processar o que estava vendo. Isso não era possível. Ela deveria ser uma vítima, alguém que ele pudesse intimidar e controlar. Ela deveria estar com medo. Você está mentindo, disse ele, mas sua voz carecia de convicção. Ana puxou sua carteira e colocou uma identificação militar na mesa. Sargento Ana Vasquez, dispensada com honras há 6 meses. Comecei as aulas aqui na semana passada pelo programa GI-Bill. A informação atingiu os 3 rapazes como um golpe físico. Tudo o que eles haviam assumido, cada cálculo que haviam feito, cada pedaço de confiança em que haviam construído sua abordagem, tudo desmoronou em um instante. Tiago, que havia sido tão rápido em ameaçar violência física, de repente pareceu incerto. O humor grosseiro de Diogo secou completamente. E Ricardo, que havia se posicionado como o predador alfa neste pequeno ecossistema, se viu olhando para alguém que havia passado anos em lugares onde predadores reais viviam. Então, continuou Ana, sua voz ainda calma, mas carregando novos tons que fizeram vários estudantes se afastarem inconscientemente de sua mesa, deixe-me ter certeza de que entendi sua proposta corretamente. Vocês 3 estão sugerindo, crianças que provavelmente nunca enfrentaram nada mais desafiador do que um exame difícil, que vão intimidar alguém que passou 2 anos desarmando bombas em zonas de guerra ativas. Ela se inclinou ligeiramente para a frente, e todos os 3 rapazes instintivamente recuaram. Que vocês vão ameaçar violência contra alguém que foi treinado pelos militares dos Estados Unidos para neutralizar ameaças de forma rápida e eficiente. A mudança na dinâmica de poder foi tão completa, tão absoluta, que pareceu estar assistindo a gravidade se inverter. Estudantes em toda a lanchonete sentaram-se fixos, seus telefones capturando cada momento do que claramente se tornaria lenda do campus. Ricardo tentou salvar alguma dignidade. Olha, nós não sabíamos... Não, Ana o interrompeu. Vocês não sabiam. Mas esse não é realmente o ponto, é? O ponto é que vocês viram alguém que pensavam ser vulnerável. Alguém que vocês poderiam machucar sem consequências e seu primeiro instinto foi atacar. Isso diz algo sobre quem vocês são como pessoas. Ela se levantou lentamente, seus movimentos controlados e propositais. Apesar de ser mais baixa do que todos os 3 rapazes, sua presença de alguma forma preencheu o espaço ao redor de sua mesa. A questão agora é o que fazemos sobre isso. Diogo encontrou sua voz, embora tenha saído mais como um coachar. O que você quer dizer? Ana sorriu, e desta vez não havia nada de agradável nisso. Bem, vocês fizeram algumas promessas sobre o que acontece com as pessoas que não mostram o devido respeito a vocês. Vocês ameaçaram sabotagem acadêmica, destruição social e violência física. Estou curiosa para ver como vocês planejam cumprir. O desafio pairou no ar como uma espada. Ao redor deles, os estudantes sussurravam excitadamente, todos entendendo que estavam testemunhando algo sem precedentes. Os valentões do campus, os príncipes intocáveis do privilégio, estavam sendo responsabilizados por alguém que não podia ser intimidado, não podia ser ameaçado e definitivamente não podia ser dispensado. Tiago foi o primeiro a rachar. Nós estávamos apenas... Era apenas conversa, sabe? Nós não íamos realmente... Não iam? Perguntou Ana.
porque tenho a impressão de que esta não é a primeira vez que vocês têm esta conversa. Quantos outros estudantes vocês aterrorizaram? Quantas pessoas vocês expulsaram desta escola? As perguntas atingiram como acusações porque eram acusações. Todos na lanchonete sabiam a resposta. Todos tinham ouvido as histórias, visto as vítimas, assistido enquanto estudantes promissores se transferiam ou simplesmente desapareciam da vida do campus depois de entrarem em conflito com Ricardo e sua equipe. Ricardo tentou mais uma vez reafirmar o controle. Você não pode provar nada. É sua palavra contra a nossa. E as pessoas nos conhecem aqui. Elas conhecem nossas famílias. Verdade, concordou Ana. Mas aqui está a coisa sobre o treinamento militar. Eles não ensinam apenas como lutar. Eles ensinam como pensar estrategicamente. E agora, estou pensando em todos aqueles telefones que têm gravado nossa conversa. Ela gesticulou ao redor da lanchonete, onde dezenas de estudantes seguravam seus dispositivos, todos apontados para sua mesa. Estou pensando na mídia social e na rapidez com que as coisas se espalham hoje em dia. Estou pensando em como um vídeo de 3 rapazes privilegiados ameaçando uma veterana pode ser reproduzido no Tribunal da Opinião Pública. A cor sumiu do rosto de Ricardo quando as implicações o atingiram. A posição de seu pai no conselho de curadores da universidade, a reputação cuidadosamente cultivada de sua família, seus próprios planos para a faculdade de Direito, tudo isso poderia ser destruído por 30 segundos de vídeo viral. Mas mais do que isso, continuou Ana, estou pensando em como seria fácil documentar um padrão de assédio, reunir declarações de suas vítimas anteriores, apresentar um caso abrangente à administração sobre o ambiente tóxico que vocês criaram aqui. Ela fez uma pausa, deixando isso afundar. Estou pensando em violações do título 9, reclamações de discriminação e o tipo de investigações federais que as universidades realmente não querem lidar. O silêncio se estendeu impossivelmente longo. Estudantes em toda a lanchonete prenderam a respiração, esperando para ver como isso seria resolvido. Alguns provavelmente ficaram desapontados por não haver confronto físico, mas a maioria entendeu que o que eles estavam testemunhando era, na verdade, mais devastador do que qualquer luta poderia ter sido. Ana estava desmantelando sistematicamente 3 jovens que haviam construído suas identidades em torno da capacidade de intimidar os outros. E ela estava fazendo isso com nada mais do que palavras e a verdade sobre quem ela realmente era. Finalmente, Ricardo falou, sua voz mal acima de um sussurro. O que você quer? Eu quero que vocês vão embora, disse Ana simplesmente. Eu quero que vocês voltem para seus dormitórios e pensem muito cuidadosamente sobre as escolhas que fizeram e a pessoa que decidiram se tornar. E eu quero que vocês fiquem longe de mim e de qualquer outra pessoa que vocês possam considerar um alvo fácil. Ela se sentou novamente e pegou seu sanduíche. Porque se eu ouvir falar que vocês estão incomodando outros estudantes, se eu tiver a menor indicação de que vocês estão continuando seu pequeno reinado de terror, eu farei da minha missão pessoal garantir que todos neste campus e além saibam exatamente que tipo de pessoas vocês realmente são. A ameaça foi entregue no mesmo tom calmo e conversacional que ela havia usado ao longo do encontro, o que de alguma forma a tornou infinitamente mais terrível do que qualquer quantidade de gritos ou posturas poderia ter sido. Diogo olhou para Ricardo, claramente esperando algum sinal do que eles deveriam fazer a seguir. Tiago mudou seu peso de pé para pé, sua confiança anterior completamente evaporada. E Ricardo sentou-se congelado, entendendo que havia perdido não apenas este confronto, mas potencialmente tudo o que havia construído sua identidade em torno. Nós deveríamos ir, sussurrou Diogo finalmente.
Ricardo assentiu lentamente, seus movimentos mecânicos. Ele começou a se levantar, então fez uma pausa, algum lampejo final de sua velha arrogância o fazendo tentar mais uma vez. Isto não acabou. Ana olhou para cima de seu sanduíche, sua expressão quase piedosa. Sim, acabou. Vocês apenas não perceberam ainda. E com isso, os três rapazes se afastaram. Não a saída arrogante que eles haviam planejado, mas uma retirada tão completa e absoluta que os estudantes se separaram diante deles, como se estivessem carregando alguma doença contagiosa. A lanchonete permaneceu silenciosa até que eles desapareceram pelas portas, e então explodiu em conversas animadas, enquanto todos tentavam processar o que acabavam de testemunhar. Ana terminou seu sanduíche em paz, ignorando os sussurros e olhares que a seguiram pelo resto da refeição. Ela tinha lidado com pior do que valentões do campus, muito pior, e amanhã ela tinha um exame de química para estudar. Enquanto ela reunia suas coisas para sair, uma jovem de uma mesa próxima se aproximou, hesitante. "Com licença", disse ela baixinho. "Eu só queria dizer obrigada." Ana olhou para cima, reconhecendo algo familiar na expressão da garota. O olhar cansado de alguém que havia sido subjugado exatamente pelo tipo de tratamento que ela acabara de interromper. "Qual é o seu nome?" perguntou Ana. "Jéssica, sou caloura aqui. Aqueles caras, eles tornaram meu primeiro ano muito difícil. Pensei em me transferir, mas minha família se sacrificou tanto para que eu estivesse aqui." Ana assentiu, entendendo. "Eles não vão te incomodar novamente." "Como você pode ter certeza?" Ana sorriu, e desta vez foi genuinamente caloroso. "Porque os valentões são fundamentalmente covardes, e os covardes não escolhem lutas que sabem que não podem vencer." Jéssica sorriu de volta, o primeiro sorriso real que ela conseguiu em meses. "Talvez pudéssemos estudar juntas algum dia? Quero dizer, se você quiser companhia." "Eu gostaria disso", disse Ana, e quis dizer isso. Ao sair da lanchonete, Ana refletiu sobre o quão diferente este ambiente era do que ela havia conhecido antes. As apostas eram mais baixas aqui, as consequências menos imediatamente letais, mas as dinâmicas fundamentais permaneceram as mesmas. Sempre havia predadores, sempre pessoas que usavam o poder para ferir os outros, sempre sistemas que protegiam os fortes às custas dos fracos. Mas também sempre havia pessoas dispostas a se levantar, a lutar, a dizer basta, quando todos os outros permaneciam em silêncio. E às vezes, quando você foi treinado pelos melhores militares do mundo e endurecido por experiências que a maioria das pessoas não consegue imaginar, você pode fazer mais do que apenas se levantar. Você pode vencer. Atrás dela, a lanchonete fervilhava com conversas animadas, enquanto os estudantes compartilhavam vídeos e comparavam teorias sobre o que acabara de acontecer. Até a hora do jantar, a história estaria por todo o campus. Pela manhã, provavelmente estaria online. E até o final da semana, Ana suspeitava, a hierarquia social que parecia tão fixa e imutável estaria completamente transformada. Isso estava bem para ela. Ela não tinha vindo aqui para causar ondas, mas ela não tinha passado 2 missões no exterior, defendendo a liberdade, apenas para vê-la pisoteada por crianças privilegiadas que nunca aprenderam que as ações têm consequências. A faculdade deveria ser sobre educação, afinal. E às vezes, as lições mais importantes acontecem fora da sala de aula.